consegue mandar o link lá pro grupo? As músicas eu faço. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui. Desculpa a nossa demora. A gente teve alguns probleminhas para a gente poder estar aqui, mas a gente gostaria muito de ter nosso estudo bíblico hoje bem rapidinho. E só para deixar claro, nós vamos ter esse estudo bíblico todas as quintas-feiras, e vai ser a partir das 20 horas, horário aqui dos Estados Unidos, e 21 horas, horário do Brasil. Então você pode colocar na sua agenda aí e a gente vai tentar manter isso aqui funcionando direitinho. Hoje a gente teve alguns probleminhas, mas vamos lá. Qual é a intenção, gente? Nós vamos cantar uma música e nós vamos fazer um pequeno estudo bíblico, bem rapidinho, e depois a ideia é que você aí na sua casa, com a sua família, que você possa juntar as pessoas aí, você possa ter um tempo de oração logo depois que a gente terminar essa nossa live aqui. Então, o intuito é depois a gente juntar. Se você está sozinho, tem um tempo de oração aí, mesmo sozinho, e que Deus vai te abençoar e derramar graça sobre você aí, tá bom? Vou só aguardar aqui um minutinho para ver se mais alguém está vindo aqui. Legal. Vamos lá. Então vamos começar cantando. Tu vives entre os querubins, nas alturas está o teu trono, teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda, chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Queres que teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu tu estás, que maravilhas farás, enquanto entramos pelo santo dos santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que te amo, Deus, que te amo, Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, nós te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos. Ele é o Rei dos Reis, Rei dos Reis.
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, amém. Pega a sua Bíblia aí. Hoje eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel. Nós vamos ler a partir do capítulo 9. Esses últimos dias eu tenho meditado e buscado a direção de Deus a partir da leitura do livro de Daniel. E Deus tem me falado algumas coisas muito importantes e eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Falei dessa palavra hoje já para um grupo de pessoas, mas eu queria compartilhar com todos vocês aqui. Daniel capítulo 9, e nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Daniel 9, do versículo 1 em diante, até o finalzinho do versículo 6. Então pega a sua Bíblia aí para você acompanhar essa leitura, para a gente ver o que Deus tem para falar conosco a partir desse texto de Daniel. Daniel 9:1 diz assim: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus, grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Vira a página da sua Bíblia aí, olha comigo agora a partir do versículo de número 20. Daniel fez essa oração, ele estava orando, e antes dele terminar a sua oração, Deus já o respondeu. Olha o que diz aí no versículo 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício de Israel. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Até aqui. Vamos orar? Falar com Deus. Feche seus olhos aí. Vamos pedir ao Senhor que Ele possa falar ao nosso coração por meio dessa palavra, dessa meditação dessa noite. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e nós estamos diante dela nessa hora. E nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é o poder do Senhor que se manifesta e que fala ao nosso coração. E nós clamamos que o Senhor possa ministrar sobre a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se você sabe da história de Daniel, mas se você pegar a sua Bíblia aí e você voltar no capítulo 1, Daniel vai começar a contar a história que no terceiro ano do reinado de Joaquim, que era um rei na Judéia, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele veio a Jerusalém, sitiou Jerusalém, então ele levou cativeiro o povo de Jerusalém para a Babilônia. E Daniel, ele viveu esse momento, ele viveu essa história, ele viveu esse tempo de ser povo de Deus, cativeiro, né, que estava isolado, né, na Babilônia, longe da sua terra, longe da sua casa, né, longe do templo de Deus, longe de Jerusalém, né, que era o lugar onde o povo se reunia para adorar, contemplar a Deus,
né, trazer as suas ofertas e os seus sacrifícios diante do Senhor. Daniel, aqui no capítulo 9, ele começa então a descrever que ele estava ali lendo as Escrituras, e a partir do profeta Jeremias, ele entendeu aqui na minha Bíblia, na minha tradução, diz: a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. O que Daniel entendeu? Daniel entendeu que aquele cativeiro babilônico ia durar apenas 70 anos. Em resposta a esse entendimento que Daniel tem a partir da palavra de Deus, Daniel se põe em oração, em clamor, em súplica. Ele confessa o seu pecado, ele clama a Deus por graça, e Deus, já antes que ele termine a sua oração, Deus o responde. Deus envia um anjo que traz a ele entendimento, né, para que ele pudesse entender a visão, né, ou aquilo que estava acontecendo ao seu redor. O anjo vai dizer que Deus o amava, né? Deus o ouviu e tinha uma resposta para aquela oração. E a partir daqui a gente começa a ver Deus usando Daniel tremendamente na história da Babilônia e na história do povo aqui de Israel, preso nesse cativeiro. O que essa palavra tem dito ao meu coração nos últimos dias, né? Muito interessante pensar nessa ideia do cativeiro, do povo ter sido levado, né, como escravos para um lugar, e eles não puderam mais ir diante de Deus, ou ir ao templo, ou se reunir como povo de Deus em adoração, em louvor ao Senhor. E, de uma certa forma, nós estamos em um certo tipo de cativeiro, né? Nós estamos presos nas nossas próprias casas, né, nesses últimos dias, e a gente não tem tido esse privilégio de nós nos reunirmos como povo de Deus. Nós não temos tido esse privilégio de nós nos encontrarmos como povo de Deus para celebrar, adorar, bendizer, trazer a Ele a nossa oferta, o nosso sacrifício de louvor diante dEle, né? Então nós, de uma certa forma, estamos vivendo uma experiência talvez um pouco parecida com essa experiência que Daniel estava vivendo naquele tempo na Babilônia. Estamos em um certo tipo de cativeiro nos nossos dias de hoje, longe uns dos outros, longe do convívio do povo, longe desse momento de comunhão que nós temos como igreja. Mas muito importante a gente perceber que Daniel, mesmo nesse cativeiro, mesmo distante de Jerusalém, ele não deixava de buscar a palavra, ele não deixava de buscar entendimento a partir da palavra, e ele estava ali lendo, buscando a palavra de Deus, né? Meditando na palavra de Deus, e esse tempo de meditação, de estudo, de dedicação à palavra, trouxe a ele um entendimento. Ele começou a entender que aquilo que estava acontecendo ao seu redor, que Deus estava se movendo de uma forma especial, e Deus traria a libertação para aquele povo. Dentro de 70 anos, o povo de Israel, que estava ali preso, cativeiro, iria ser libertado, e eles poderiam de volta, né, retornar à sua casa, retornar à presença de Deus, retornar ao santuário para voltar a adorar, bendizer e a trazer o seu louvor e o seu sacrifício diante de Deus novamente. Isso é que faz ao nosso coração esse hábito de lermos, de buscarmos a palavra. Ela é capaz de nos dar entendimento a respeito não só daquilo que aconteceu na época do povo, mas ela também se aplica à nossa realidade. E o que eu tenho percebido a respeito disso é que Deus está se movendo. É isso mesmo, meus irmãos. Deus está fazendo algo tremendo, algo sobrenatural, algo grande. Deus está movendo o mundo inteiro, porque Ele é o Senhor da história, Ele é o Deus soberano, Ele tem o controle de todas as coisas, e Ele está agindo, e Ele está agindo de uma forma especial durante esse tempo. Está sendo difícil? Sim. Está sendo doloroso, está sendo um tempo complicado, está sendo um tempo difícil, mas Deus não deixou de ser soberano. Deus não deixou de agir, Deus não deixou de trabalhar,
e Ele está agindo. Deus está fazendo algo que talvez agora nós não compreendemos. Deus está fazendo algo que talvez agora a gente ainda não tem noção do que é o que Ele está fazendo, mas Ele está fazendo alguma coisa. O nosso Deus age. Eu queria trazer isso para você. Deus está agindo, meu irmão. Deus está fazendo uma obra que a gente ainda não tem noção do que é essa obra que Ele está fazendo. Não é à toa que Deus parou o mundo. Não foi à toa. Ele está fazendo alguma coisa. E eu gosto de olhar para a história de Daniel, porque Daniel, ele nos dá um entendimento muito importante a respeito da oração. A oração não é uma ferramenta com que a gente lembra a Deus de algo que Ele esqueceu. A oração não é algo que a gente vai usar para colocar Deus em movimento, né? Eu vou orar aqui, vou falar com Deus para ver se Ele vai lá resolver esse problema, porque eu acho que Ele não está percebendo, né, o que está acontecendo. Não, a nossa oração não serve para isso. A nossa oração serve para alinhar o nosso coração com o coração de Deus. A nossa oração serve para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. E é isso que Daniel faz. A partir daquele entendimento, daquela percepção que ele tem da leitura da palavra, que ele viu que Deus estava se agindo, Deus estava se movendo de forma sobrenatural, ele se põe a orar. Daniel se coloca de joelho. E tem uma característica muito importante, a oração de Daniel, porque o texto fala assim: eu voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas, e eu orei ao meu Deus e confessei. Esse era o tipo de oração que Daniel tinha. Daniel, ele sabia que Deus estava agindo, ele sabia que Deus estava fazendo alguma coisa, e ele sabia que o pecado, aquilo que existia de ruim, aquilo que existia de mal nele, iria impedir ele de participar daquilo que Deus estava fazendo naquele lugar. E aí Daniel, em primeiro lugar, ele confessa o seu pecado. Ele abre o seu coração. Ele expõe para Deus aquilo de pior que existia dentro do seu próprio coração. E nós precisamos aprender a fazer essa oração. Nós precisamos aprender a confessar o nosso pecado. Nós precisamos aprender a reconhecer o nosso problema, a nossa luta, a nossa dificuldade. Nós precisamos aprender a trazer isso diante de Deus, para que nós possamos receber a graça e a misericórdia do Senhor. Segundo, Daniel traz súplicas. Ele vai suplicar, ele vai clamar, ele vai pedir. Daniel não está aqui ordenando, Daniel não está aqui mandando, Daniel não está aqui usando de autoridade, pelo contrário, ele se humilha, ele se quebranta diante do Senhor, primeiro reconhecendo o quão pecador ele é, e em segundo lugar, trazendo uma súplica, porque aquele tempo de escravidão, aquele tempo na Babilônia, era um tempo difícil para o povo de Deus, como esse tempo que nós estamos vivendo está sendo um tempo difícil para nós. Por isso nós precisamos suplicar. Nós precisamos clamar a Deus pela graça e pela misericórdia dele, para que ele possa intervir na nossa história. Interessante perceber que antes de Daniel terminar a sua oração, ele já tem uma resposta de Deus. Deus envia um anjo que visita Daniel, que veio trazer entendimento para ele, para que ele pudesse compreender aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E você conhece o resto da história de Daniel. Daniel se torna um dos grandes ali dentro daquele reinado da Babilônia. Daniel se torna um dos grandes líderes, uma das grandes influências ali no meio daquele povo. Só que tem uma nota triste. De fato, o cativeiro na Babilônia dura os 70 anos, de acordo com como Daniel tinha entendido a partir do livro do profeta Jeremias. Isso de fato acontece. Mas grande parte do povo de Deus resolve não voltar para Jerusalém. O povo começou a se sentir confortável demais na Babilônia.
O povo começou a gostar do cativeiro. O povo começou a gostar, a amar o cativeiro. O povo começou a desejar a Babilônia. O povo começou a preferir estar em cativeiro na Babilônia do que regressar e voltar para a presença de Deus. E esse é o alerta que eu quero fazer para você nessa noite. Se coloque em oração, meu irmão. Se coloque de joelhos, porque Deus está agindo. E Ele quer usar aqueles que estão de joelhos. E Ele vai usar aqueles que se quebrantam, aqueles que confessam o seu pecado, aqueles que suplicam pela graça de Deus. Esses é que Deus vai usar. E eu quero ser um deles. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero fazer parte do mover que Deus está fazendo, que Deus está promovendo no nosso tempo e na nossa época. E Deus vai usar aqueles que estão de joelhos, aqueles que estão quebrantados, aqueles que estão suplicando, aqueles que estão arrependidos, aqueles que de fato se dobram diante do senhorio do nosso Deus. Porque esses que fazem isso são aqueles que, quando o cativeiro terminar, eles vão correr para a presença de Deus, eles vão correr de volta para o templo, eles vão correr de volta para Jerusalém, porque esses não amam a Babilônia. Esses, eles não desejam estar no cativeiro, porque o que aquece e move o coração deles é a presença de Deus. É isso que move a vida deles. Que você, meu irmão, possa, em primeiro lugar, ser encontrado por Deus de joelhos, quebrantado, suplicando, arrependido. E, em segundo lugar, quando essa pandemia acabar, quando nosso cativeiro terminar, que o seu coração esteja desejoso para você voltar à casa do Pai, para você voltar à presença de Deus, para você voltar a ser igreja e celebrar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa de fato estar de joelhos diante do Pai, para você participar da obra que Deus está fazendo, e Ele está agindo, e que Ele possa usar você tremendamente nesse tempo. E quando isso tudo terminar, que o seu coração possa arder pela presença do Pai, e você possa regressar, voltar à casa de Deus com alegria, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe, que você possa colocar isso em prática essa semana, e que você possa desenvolver esse hábito de orar, jejuar, suplicar, se arrepender, para que Deus possa usar a sua vida de forma tremenda, em nome de Jesus. Amém? Quero te dar uma sugestão agora, se você está aí com a sua família, você possa reunir aí os seus filhos. Nós vamos interromper a nossa live, nós vamos terminar por aqui. Você possa ter aí um tempo de oração. Você possa orar por essa pandemia, pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão passando dificuldade. Você possa orar por pedidos aí da sua casa, né? Você possa ter esse tempo de oração com a sua família. Se você está sozinho, você coloca o seu joelho aí no chão. Você possa fazer como Daniel, suplicar ao Senhor perdão aos seus pecados. Você possa trazer sua súplica diante dele, para Deus olhar para você, e que Ele possa te visitar hoje, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou orar aqui para a gente encerrar, e você então pode ter esse tempo aí na sua casa, com a sua família. Vamos orar juntos então. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ela de fato é viva e eficaz. Que nós, Senhor, possamos ser encontrados assim como Daniel, de joelhos aos Teus pés, um coração quebrantado, arrependidos dos nossos pecados, clamando e suplicando ao Senhor. Porque esses é aqueles que o Senhor usa com poder e com graça. E Deus, que o nosso coração possa sempre arder pela Tua casa, que a gente possa sempre desejar estar juntos como igreja, que quando essa pandemia passar, nós possamos de fato voltar a ser uma igreja forte, grande e relevante, para que o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um tempo de oração com a sua família ou você aí na sua casa. Estaremos de volta aqui domingo à noite. Nós temos o nosso culto na live aqui.
Domingo de manhã, o culto da nossa igreja, e quinta-feira que vem nós retomaremos com o nosso